E Jesus ficou no leme, onde fica o leme do barco, que é a direção. Ele não estava em qualquer lugar, querido, naquele barco. Eu quero que você pegue essa revelação da sua vida. Ele não está em qualquer lugar na sua vida. Ele está na frente, na sua frente. Ele é a sua direção. Por que que Jesus dormiu? Jesus estava cansado. Jesus havia alimentado multidões, havia pregado o reino, curado enfermos, expulsado demônios. Jesus tinha feito uma grande jornada, um tour, né? Pregando o evangelho de Deus. E ele estava aqui 100% homem, humano. Então ele estava cansado, ele tinha que descansar um pouquinho também. O crente tem que descansar, tá, gente? A gente precisa descansar, porque o corpo precisa. E o mestre precisou. E ele dormiu. Imagine na hora que começou essa tempestade. E aí a palavra fala que enquanto ele adormeceu, Jesus está dormindo. Aí veio a tempestade. E quando vem essas tempestades cotidianas, parece um silêncio de Deus na nossa vida, não é verdade? Parece que está tudo... Você não consegue ouvir a voz, você não consegue às vezes sentir a presença, mas isso é um engano do inimigo. Ele estava lá no barco, ele estava no leme do barco, ele estava na direção, ele era a direção, ele era a vitória, ele era a fonte para aqueles discípulos de vida. E quando eles falam assim, nós vamos morrer, nós vamos perecer, as tempestades da nossa vida, elas são pedagógicas para nós. Elas vão nos ensinar algo. E tem tempestade que você vai ter que lidar com ela. Existem pessoas, querido, que você vai ter que exercer o perdão, quem sabe até o último dia de sua vida. Sabe aquela pessoa que te atormenta, você usa o perdão, exerce o perdão, exerce o perdão. E às vezes eu comento, eu falo, tem pessoas que a gente vai perdoar sempre. Faz parte da vida. Então, quando eles falam assim, quando eles despertam o mestre, vocês acham que eles despertaram o mestre assim? Estavam todo mundo desesperado, gente. E o mais interessante que a história conta, que esse lago que era próximo do mar, era um lago que, umas certas horas, acontecia de vez em quando essas tempestades. E também ficava meio revolta assim, e os navegadores, eles perdiam o controle, e aí iam descendo lago afora. Então os discípulos, alguns ali já tinham muita experiência de pesca, de rio. Então ele falou assim, não, o negócio agora pegou, agora não tem conversa para ninguém não, vai morrer todo mundo, o mestre está dormindo. E aí eles vão até o mestre. Para quem você tem ido na hora da tempestade? Essas tempestades que você tem que às vezes administrar no seu dia a dia. E quando eles chegaram, eu fico imaginando assim o Pedro, né? Que o Pedro é todo ousado. Mestre, acorda, 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 nós vamos morrer, desperta, desperta. E aí Jesus, a palavra de Deus fala que Jesus olha para eles. Ô homem de pequena fé, olha quem está com vocês, o autor da vida. Olha quem está com vocês, discípulos. Aquele que tem poder sobre a vida e sobre a morte. E aí Jesus se levanta. Imagine a cena, gente. Porque não era uma coisinha leve. Porque se fosse uma tempestade leve, eles iam administrar ali. Era algo que estava remoto naquele momento. Então Jesus começa a falar. Repreende o vento. Vento, cessa. Água, volte ao seu estado normal, natural. E aqueles homens contemplaram com seus próprios olhos o sobrenatural de Deus sobre o mundo natural. E eles olharam para Jesus e eles ficaram admirados. E depois entre eles, né, conversinha ali entre eles, cara, esse mestre, esse nosso mestre, até o vento obedece ele. Eu falo assim, eu não deixo meu Jesus por nada, gente, e nem por ninguém, né?
conheci Ele e Ele vai ser sempre o autor de todos os meus dias. Então, quando os discípulos falam assim que Ele tem poder, olha, Ele tem poder, até o vento obedece. Nós precisamos reconhecer a autoridade de Jesus no barco da nossa vida. E diante do desespero, do medo, da morte, ou do medo de fracassar, ou do medo de não conseguir remar mais, nós precisamos reconhecer. E essa tempestade na nossa vida, ela nos faz ver o nosso limite muitas vezes, como seres humanos. Eles não podiam fazer nada deles mesmos, mas eles tinham um Deus que tudo pode. Tem coisas que você não vai poder fazer, mas Ele pode fazer. E Ele está aqui nessa noite. Ele tá com você dentro do seu barco. Aleluia. Ele está no leme do seu barco. Ele vê você na sua tempestade. Ele vê você achando que não vai dar conta, que vai morrer, que não tem jeito. Mas você tem o autor da vida nesse barco. Você tem um autor que o homem já estava há 4 dias, já cheirava mal, e ele com som de voz de trovão: Lázaro, venha para fora. Venha para fora. Basta uma ordem do nosso Deus, e as tempestades da nossa vida, irmãos, elas cessam.